Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, um podcast que é pensado, elaborado para a gente falar sobre agronegócio com a perspectiva de segurança alimentar, mudanças climáticas e, óbvio, como que isso afeta a nossa vida enquanto sociedade. O nosso grande intuito aqui do podcast é realmente sensibilizar as pessoas e fazer com que elas percebam a necessidade da gente conversar sobre esse setor que é gigantesco, complexo, multifacetado, mas que é isso. No fundo, na verdade, bem no raso, ele já tem super a ver com a nossa vida. E aí, quando a gente vai se aprofundando nos temas, a gente vai entendendo como que essas dinâmicas do setor, seja na hora da produção, da distribuição, a cadeia logística, a formação de preços, tudo isso influencia na nossa vida. E falar de agronegócio é uma coisa que parece muito assustadora, mas vocês já repararam o quanto que a sociedade está falando mais sobre agronegócio? Por que falar de agronegócio em 2025 e daqui em diante? Essa é uma das provocações que a gente está trazendo aqui para o podcast Arroz, Feijão e Clima. E é por isso que eu trouxe outra jornalista para a gente conversar também sobre comunicação no agronegócio. Como que comunicar o setor pode ajudar e contribuir para uma sociedade mais bem informada, mais esclarecida, para que aí sim ela tome as suas decisões, tome a sua perspectiva. É por isso que hoje a gente recebe aqui nos estúdios a Jaqueline Braz, que é jornalista, é especializada em agro também, trabalha comigo e a gente quer trocar uma grande ideia de pautas e de redes sociais, né, Jaque? Obrigada pela participação, por estar aqui, não só no backstage, mas hoje também na frente das câmeras. Obrigada, Mari. Conversar com você é sempre um prazer. A gente adora conversar e a gente vai conversar agora com vocês também. Enfim, é muito legal estar aqui para a gente conversar sobre agronegócio, sobre comunicação. Acho que você falou um ponto essencial aí. O agro, ele precisa ser muito bem comunicado para as pessoas terem conhecimento e saberem tecer as críticas, saber falar com propriedade sobre o que ele é, sobre o que ele pode melhorar, sobre os seus pontos fortes, pontos fracos. Então, acho que é esse o principal assunto aqui no começo da nossa conversa, né, Mari? Você falou do porquê falar de agronegócio em 2025. Eu quero te fazer essa pergunta. Por que você escolheu falar de agronegócio em 2025? Esse tema, como que isso entrou na sua vida? Conta um pouco pra gente aí sobre essa trajetória. Pois é, então, acho que tem esse lance, assim, eu faço jornalismo de agronegócio já tem aí 10, 11 anos, né? Eu realmente tenho essa percepção de que hoje em dia, eu acho que a pandemia trouxe muito isso, de onde que está vindo o nosso alimento, por que que a gente come o que a gente come, por que que os preços estão assim, por que que a chuva das enchentes do Rio Grande do Sul trouxeram aquele alvoroço de noticiário sobre o arroz. Então, acho que desde a pandemia a gente vê essa preocupação com segurança alimentar aumentando. As pessoas entenderam que segurança alimentar tem a ver com agronegócio. E nos dias de hoje, a gente se depara com essa situação de ver o agronegócio ou ser extremamente criticado ou ser extremamente defendido. E o papel do jornalismo nem é criticar e nem é defender, mas é mostrar os fatos, mostrar, né, é o que é, o preto no branco, assim. Então, acho que essa é uma das grandes criações também, motivos para a gente ter criado o podcast, porque eu acho que a sociedade precisa falar sobre agronegócio com conhecimento de causa. Então, se desse para arrastar todo mundo para uma fazenda... Vamos viver isso aqui um pouquinho? Vamos ver como é que é a realidade? Entendeu? Assim, como que é uma produção? Como que o produtor rural pensa? Quem que é esse produtor? Né? Uma coisa é ele estar no Rio Grande do Sul, outra coisa é ele estar no Maranhão, outra coisa é ele estar no Amapá. Então, as diferentes agriculturas, né? A gente já trouxe isso aqui no episódio em que a gente conversou com a CONTAG, com a agricultura familiar, porque existem as várias agriculturas familiares. Então, é muito difícil a gente discutir com profundidade algo que a gente acha que é tudo igual. Exato. E tem isso, assim, né? E você também já está no agro há muito tempo e entende isso que eu estou falando, assim, são muitas cadeias, são muitas camadas. O agronegócio, dentro dele, é rachado. É importante a gente falar isso. Essa instituição agro...
ela não é uma só, tem muitas visões dentro do agro. As pessoas também precisam compreender isso, né? Porque se toma como uma grande massa que tem uma visão totalmente determinada, mas não. Existem muitos vieses, muitas pessoas pensando, cabeças diferentes pensando, trabalhando para coisas diferentes acontecerem. E é isso, é multifacetado, como você falou. Eu tô no agro já vai fazer. São 9 anos já no agronegócio. Eu nunca imaginei no começo da minha carreira como jornalista trabalhar com agro, mas todo jornalista que trabalha com agro fala que quando você começa, você não sai mais, porque realmente é um setor que te apaixona, porque ele é muito envolvente, porque ele tem muita coisa para falar. Você aprende muito, você conhece muita gente interessante, muita gente inteligente, que vive o Brasil profundo de verdade. E isso é muito encantador, você poder estar lá no interior do Brasil, conhecer uma fazenda, conhecer a história daquele produtor, como que aquilo passou de geração em geração, como que a família dele sobrevive daquilo, com a força daquele trabalho. Então, isso é muito forte quando você passa a entender isso. Por isso que quando se fala do agronegócio, é isso, a gente tem que entender. Tem famílias pequenas que estão ali plantando alimentos que vão para a nossa mesa diretamente, como, por exemplo, a horticultura, que vai, a coisa que está diretamente, tem os grandes produtores que estão ali na commodity, mas que tem um valor essencial aí na economia também do nosso país, Exato. que direciona e acaba sendo determinante para os preços de tudo que a gente consome. É uma cadeia que acho que as pessoas precisam muito entender isso, que o que essa soja vai impactar no que eu estou vivendo aqui agora? Parece muito distante, né? É uma soja. Nossa, sim. Isso. No que a soja vai influenciar na minha vida? Por que a gente está plantando soja? Mas quando a gente pensa o caminho disso, como que ele, onde ele começa, tudo que está por trás disso, onde ele chega e como que isso impacta o preço do nosso transporte público, por Total, exemplo. total. Na ração do pet, né? É, Por exemplo, né? exato. Soja, milho, vários grãos ali são matéria-prima para a gente falar de ração para os animais, para o cachorro, para o gato. Acredito muito que tem esse contexto também, né? Voltando nessa primeira pergunta, assim, do porquê falar sobre agronegócio. Tem a questão da segurança alimentar, que é um termo que às vezes também é muito etéreo, mas é isso sim, cada vez mais os países estão se preocupando com a forma com que as suas respectivas populações vão se alimentar. Tem muito país que não tem como produzir. Tem muito país que é dependente de importação, que não tem a pluralidade que a gente tem de frutas, verduras, legumes, até proteína animal, né? Frango, porco, para além de gado, mas a piscicultura também, peixe. E o Brasil é esse grande polo que consegue produzir tudo, basicamente, né? Assim, de uma forma generalizada, mas o que se planta hoje em dia com genética, com tratamento de solo, a gente consegue ter uma boa adaptação no Brasil. Precisou muito trabalho, né, para isso acontecer, né, também. Precisou, total. E acho que essa também é um pouco do que eu gosto muito de falar. Me diga se você concorda, mas assim, a gente tem no agro sempre essa perspectiva de valorizar o que foi feito a partir dos anos 70, por causa da criação da Embrapa e de como que as genéticas foram estudadas para adaptação da produção alimentar ali, da produção de grãos de uma forma geral, no Centro-Oeste. Então, isso foi um divisor de águas na história brasileira. Com certeza. É importante. Mas também não dá para ficar baseando um setor e um Brasil inteiro em algo que aconteceu na década de 70, porque hoje o planeta é diferente. Exatamente. O planeta é outro. Mas tentando falar, assim, por que falar de agronegócio em 2025? Porque é urgente, né, Mari? Urgente. É urgente. Ele é a base do que a gente está, de tudo que a gente vive, do que a gente consome. Então, assim, é urgente falar disso. As pessoas, cada vez mais a população está crescendo. As áreas agriculturáveis, elas não têm mais espaço para crescer. A gente tem que manter a área nativa, a gente tem que pensar nas florestas. Então, a gente tem que pensar como que a gente pode produzir para mais pessoas de uma maneira mais sustentável com as áreas que a gente já tem. Então, é urgente falar disso. Porque o planeta precisa que a gente dependa disso, que a gente fala desses temas, para que ele sobreviva, para que a gente tenha uma perenidade na nossa produção, tenha uma perenidade na sobrevivência humana mesmo, na alimentação de uma maneira que seja factível de ser feito. Sim, e aí acho que é uma das grandes distinções que é importante a gente começar a explicar e a debater enquanto sociedade. Inclusive, se você tiver perguntas, dúvidas, a gente está sempre muito aberto ali, olhando redes sociais, olhando o nosso perfil no Instagram, os comentários no YouTube, porque a gente quer fazer um podcast que seja em conjunto, para sanar as dúvidas, para tirar preconceitos, para realmente trocar uma ideia para que seja construtivo, né? É um podcast que quer ser construtivo. E uma das grandes
um dos grandes pontos de partida, eu acho que é a gente realmente falar de que é isso, o agronegócio ele é gigantesco, ele tem diversas segmentações. É muito complicado a gente ficar falando de quem é bom e quem é mal. Acho que sim, existe, também pode existir essa perspectiva, Sim. mas para além de bom ou mal, é entender as questões envolvidas com a produção. Então, tem muito produtor rural, por exemplo, no Brasil, que gostaria de fazer recuperação de mata nativa, mas ainda não sabe como. Né? Recuperação de mata nativa não necessariamente é só sair plantando árvore. Né? Você tem toda uma questão de vegetação, de adaptação de biomas. Então, é importante ter no meio, sei lá, um engenheiro florestal. Né? O brasileiro tem condição, o produtor rural tem condição de contratar essas consultorias. A partir de quando também esse problema que a gente vê, por exemplo, falta recuperação de mata ciliar, falta uma recuperação de áreas degradadas, a partir de quando esse momento é um problema individual, porque às vezes a gente toma isso como um problema individual. É o problema daquele produtor, que ele não está se esforçando o suficiente, que ele não está buscando. Mas, gente, ele tem um aparato para isso? Ele tem crédito para isso? Ele tem um aparato de políticas que vão nortear ele para ele buscar isso? Às vezes, não. O problema ele não é individual. A gente tem que pensar isso também. Culpabilizar uma pessoa é muito difícil, porque a gente precisa oferecer todo esse suporte para que isso aconteça. Exatamente. Aí eu acho que esse é o grande ponto. A gente discutir o agronegócio pelo viés de políticas públicas. E o quanto essas políticas públicas estão sendo implementadas, o quanto elas existem, mas elas não estão sendo implementadas. E é a sociedade que vai discutindo isso ao longo dos anos e se posicionando sobre isso, é que a gente vai fazendo um país melhor, uma cobrança mais efetiva do ponto de vista de legislação, por exemplo. Então, a gente tem uma legislação, por exemplo, de pagamentos por serviços ambientais. Né? O produtor que preserva florestas ali, como você colocou, né? Assim, áreas de APP, né? Área de preservação permanente, área de reserva legal. Isso está dentro da legislação. Inclusive do Código Florestal, que a gente também tem um episódio aqui falando sobre isso, é só você procurar. Mas, para além disso, se ele preservar mais, ele tem como entrar ali, por exemplo, no pagamento por serviços ambientais. Está funcionando a lei? Né? Em que regiões isso funciona? Em que regiões isso não funciona? Sabemos que temos ótimas iniciativas que funcionam muito bem, mas isso acaba sendo um pouco pontual, né, Mari? Poderia ter muito... Exato. Tem iniciativas regionais incríveis que a gente conhece. No interior de São Paulo tem algumas em Guaratinguetá, por exemplo, que tem um resultado maravilhoso. Mas como que isso está sendo implementado no Brasil inteiro? O Brasil é enorme, gente. Então, como que isso está sendo implementado lá no Nordeste, no Rio Grande do Sul? Às vezes, as coisas estão muito concentradas em alguns polos também, né? A gente tem que entender que isso precisa ser pensado para cada regionalidade. Exatamente. Para você que nos assiste, para você que nos ouve, eu reforço aqui o convite para a gente pensar essas perguntas em conjunto, né? Quando a gente está falando de políticas públicas, é isso. O público precisa decidir, o público precisa debater. E, voltando nesse gancho ali de por que falar agora, né? Acho que muitas pessoas estão percebendo a inflação dos alimentos e também, muitas vezes, querendo culpabilizar o agronegócio, sendo que não é assim. Existe, claro, uma parcela do setor que pode se mobilizar e tentar flexibilizar questões no sentido de composição de custo de produção, mas a gente está falando de varejo, a gente está falando de logística, a gente está falando de toda uma malha rodoviária e, com isso, diesel, os pedágios. E aí, tudo isso compõe o preço. Então, não é culpa do agronegócio. Aspectos geopolíticos importantíssimos que a gente precisa levar em conta, que impactam o preço do dólar, que impactam o preço de commodities, e aí acaba refletindo nos preços dos alimentos, nos preços de tudo que a gente consome. Então, a gente tem que pensar todos esses fatores externos, internos, que acabam sucedendo nisso. Mas agora eu quero fazer uma provocação, Mari, que é mais psicológica do que do agronegócio. Uau, vamos lá. É sobre ouvir. A gente já falou sobre isso e eu quero te perguntar agora, junto com o pessoal, para a gente falar sobre como que o agronegócio pode ouvir o outro. E eu falo de duas formas diferentes. Tem muita gente dentro do agro que acaba sempre ouvindo as mesmas pessoas e acaba que essa construção não é
não existe, né? Não existe uma construção, mesmo Sim. porque o bate-papo não existe, acaba sempre um reforçando a ideia do outro. Dentro da bolha. Dentro de uma bolha ali, de um defendendo as próprias ideias, sabe? Acaba sendo um eco, busca sempre um eco de confirmação. E também, por outro lado, a gente tem as pessoas que não querem ouvir o agro, porque já tem uma ideia muito bem estabelecida de que o agro está sempre tendencioso a algo destrutivo, que não é benéfico para a sociedade, que poderia ter outras formas de desenvolvimento econômico no Brasil, e também não houve o outro lado. Você acha que como que a gente pode fazer um caminho que essas duas pessoas possam se conversar? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão para o agronegócio, né? Com certeza! Tá valendo mais que café, então assim... O que você acha, Mari, que a gente pode pensar de caminho de, não neutralidade, mas de construção, Diálogo. de conversa, de diálogo? É praticamente uma pergunta filosófica mesmo, né, Jaque? Porque para quem acompanha o agro, independente de ser jornalista ou não, né, CEOs, diretores, enfim, assessores de imprensa, existe esse ponto, um dos poucos pontos em comum, eu acho, dentro do grande agronegócio, essa questão da comunicação. Né? O agro quer se comunicar com a cidade. A cidade fala do agro sem necessariamente entender os processos. Mas do mesmo jeito que é delicado a gente generalizar o que é o agro, eu acho que é delicado a gente também generalizar o que é essa cidade. Quem são essas pessoas que compõem essas cidades? Quem são? Porque a gente vê que tem grandes eventos do agronegócio que acontecem, por exemplo, aqui em São Paulo, e que aí fala, por exemplo, com o mercado financeiro, mas que de alguma forma está falando da bolha dentro da bolha, né? O quanto que o agronegócio está disposto a conversar com a sociedade que vai da classe AAA+, que pode tranquilamente escolher o que quer comer, inclusive fora do Brasil, né? E que tem poder de compra para olhar o preço de um café especial e tanto faz. Enfim, é uma pessoa que é super bem resolvida financeiramente, que não se abate por questões de inflação de preço de alimento, por exemplo. Mas você tem a sociedade que também é composta pelas camadas C, D e E, e que elas querem comer. Ponto. Ponto, né? Então, eu acho que esse é uma das grandes provocações assim que o jornalismo precisa fazer. Que é com que cidade que você quer falar? Com que camada da sociedade? Eu acho porque muitas vezes se fala com a sociedade, mas com um público bem restrito da sociedade, que é isso que você está falando, um público que já tem o acesso ainda a esse conhecimento e que tem esse poder de decisão maior por exatamente ter um acesso financeiro melhor. Pois é, e aí é por isso que eu acho que tem existe um desafio, e o podcast é uma criação para começar a quebrar esse desafio, que é onde que está essa comunicação do agro? Né? Então, assim, ela está por exemplo, imprensa especializada, muito restrita, que só quem entende do agro lê. A gente começa a ver uma movimentação da imprensa mais generalista ali, também se preocupando em trazer o agro para o noticiário. Né? A gente vê aí, ao longo desses últimos 5 anos, eu diria assim, várias criações de podcast, mas que ainda falam também para o produtor rural, né? Que falam para dentro da porteira, que a gente chama. E que está tudo bem. É importante também. É super importante, mas muitas vezes não consegue chegar nesse urbano, né? Nesse consumidor urbano. Então, acho que essa pergunta de $1 milhão de como fazer isso é muitas vezes entender onde que está esse consumidor e chegar nele ao máximo possível. É por isso que a gente está no YouTube, é por isso que a gente está no Spotify, mas eu acho que é por isso que também poderiam ter campanhas mais na ponta, direcionadas, com o varejo, né? Pensadas estrategicamente. Na feira. Né? Assim, a pessoa vai na feira toda semana e está espantada com o preço da laranja e está espantada com o preço de várias frutas. Por que não fazer algo em que a pessoa entende ali, na ponta? Como que aquela melancia chegou? Né? Então, assim, fazer campanhas de comunicação, eu acho que seria extremamente interessante. Fazer, inclusive, uma campanha no sentido de incentivo ao consumo. Né? A gente recebeu o pessoal aqui
da Abra Frutas, da IFPA, né, que é um apoiador aqui do nosso podcast, exatamente discutindo, por exemplo, por que a sociedade hoje come tantos ultraprocessados, e um dos pontos é esse: o ultraprocessado ele é mais barato do que uma fruta. Sim. Então, fazer essas perguntas e exigir essas políticas públicas para baratear um alimento de qualidade, isso precisa ser feito pela sociedade de uma forma geral. E ela só vai se atentar a isso se isso estiver mais no dia a dia dela. Seja via podcast, seja via rede social, seja via campanha de marketing, mas precisa estar lá, na cara da pessoa, chamar ela para conversar. Então, acho que tem um pouco desse preconceito do agro, falando, a cidade não quer saber do agronegócio. Talvez queira. Acho que cada vez mais quer. Esse é o ponto. Como que você está falando? Para quem que você está falando? De que forma você está falando? Então, também tem um pouco do... Claro, o papel da sociedade urbana estar aberta a conversar, estar aberta a entender processos, mas também o próprio agronegócio estar aberta a falar, bom, de fato, uma pessoa que nasceu e cresceu em São Paulo, que nunca teve nenhum tipo de contato rural na vida, faz sentido ficar cobrando ela que ela entenda 100% de como que é a vida do produtor rural? É como se você fosse cobrado de entender como que funciona, sei lá, a medicina, sendo que você nunca estudou medicina. Sim. Sabe, assim? Então, acho que tem um pouco da gente, sei lá, só trocar uma ideia numa boa. Acho que a sociedade está muito... Sim. Ou eu ou eles, ou uma opinião ou outra. A gente vê um Brasil polarizado, mas a gente vê um planeta Terra polarizado. E quando a gente existe fala a grande de dificuldade agricultura... de diálogo de modo geral, né, Mari? E acho que aí, nesse sentido, a gente precisa, ambos os lados, tomar um gole de humildade, tá aberto a discutir, tá aberto a assumir. Eu posso melhorar aqui, mas eu também sou bom nisso. E aí a gente pode conversar. Quando você tá aberto a ouvir o outro, olha, o outro falou, eu não gostei do que você falou. Mas, tudo bem, eu tenho isso aqui de legal para te mostrar. Aí a gente vai construindo um diálogo, vai construindo algo junto para chegar num lugar legal. Acho que esse é um ponto muito legal. Fazer perguntas é importante. É isso que você está fazendo. Fazendo diversas perguntas do porquê, a gente consegue chegar numa raiz de um problema que é muito maior do que comunicação. Exato, mas eu acho que é exatamente isso, assim, a gente trazer essas perguntas, porque muitas delas ainda não têm resposta, mas se coletivamente a gente começa a fazer essas perguntas, a gente começa a entender a força que isso tem para pautar, por exemplo, um congresso, né? Para pautar, a gente está falando de, por exemplo, projetos de lei que são discutidos na Câmara, que são discutidos no Senado, que tem a ver com a forma como o uso da terra se dá no Brasil. Cara, é terra brasileira, é do país onde a gente vive. Então, acho que tem uma questão assim de encontrar esse patriotismo que não tem bandeira, que isso é importante. O patriotismo no sentido de, pô, eu sou orgulhoso de ser brasileiro. E o brasileiro, ele consegue fazer isso de uma maneira magistral, né? A gente vê como o brasileiro, ele consegue ter orgulho de si, né? A gente tem muitos exemplos disso. O Oscar, por exemplo, tomou o país inteiro. A gente consegue ter amor por aquilo que a gente faz, a gente precisa se identificar com isso. Exato, exato. E é isso, a gente não quer doutrinar ninguém aqui no episódio no sentido de amem o agronegócio. Esse é um ponto muito importante, assim. A gente não quer que você saia daqui ou amando ou odiando o setor. A gente quer que você entenda a complexidade disso, como que isso tem a ver na sua vida, porque a hora que você for discutir isso na mesa do boteco, ou que você for fazer uma entrevista de emprego porque te chamaram e é um setor do agro, sabe? Assim, você é economista, engenheiro, galera de TI. Contador, tem um amigo que é contador de uma empresa de água, por exemplo. É isso, assim, advogados, né? Tem o direito do agro ali muito forte. Então, assim, tem várias e várias profissões que estão sendo demandadas, que é muito além do produtor rural, assim, tipo, engenharia de alimentos. Então, existe um mercado de trabalho muito vasto que tem a ver com agronegócio. Como que você vai se inserir nesse mercado de trabalho? Como que você vai... Mas é isso, discutir também na mesa do boteco, ou chegar na feira e se questionar sobre a sazonalidade das frutas, sobre, não, mas por que isso é melhor do que aquilo? Por que eu vou comprar o produto A se eu posso comprar o produto B? Por que tem fome no Brasil?
por que a gente produz tanto? Uma das grandes perguntas, e eu acho que você já viu isso muitas vezes já, que é por que o Brasil tem fome se o país é um dos grandes produtores no mundo? Essa é uma grande pergunta. E por falar em perguntas, Mário, eu vou te convidar para um café. Tô aqui já tomando meu cafezinho. Ah, deixa eu pegar, porque o meu tá esfriando. Eu e a Mari, nós postamos nas nossas redes sociais uma caixinha de perguntas, porque justamente a gente quer conversar com vocês também, né? A Mari também tá aí sempre aberta, eu também, como da equipe dela, tô sempre aberta a receber perguntas. E a gente quer bater esse papo. E uma das primeiras perguntas foi exatamente sobre ele, o nosso querido café. Porque eu tenho um público no meu Instagram que não é tão especializado quanto o da Mari, por exemplo, em agronegócio, então recebeu perguntas de todos os tipos. Mari, a pergunta, quando o café vai ficar mais barato, é difícil de responder, né? Mas a gente pode falar um pouquinho sobre ela. E essa é a primeira pergunta. Quando que o café vai ficar mais barato? Boa. Antes de responder, duas coisas. Primeiro, é importante dizer que a gente está aqui trocando uma ideia e tudo que eu falo é baseado em fontes que eu converso, né, a percepção do mercado, mas não sou especializado em café. A gente não é do mercado, da indústria, mas como a gente circula muito nos eventos, conversa muito com o pessoal do setor, dá para a gente falar um pouquinho. Mas é isso, a gente tem as caixinhas de perguntas dos nossos respectivos Instagrams, que estão na descrição desse vídeo. E, de novo, você tem perguntas, mande pra gente no YouTube, mande pra gente no Instagram, mande pra gente pelo e-mail, arrozfeijãoclima@gmail.com, pra gente elaborar episódios, reportagens externas, tudo para facilitar essa comunicação. É muito legal porque teve gente que mandou pergunta que enfim, consumidores aleatórios, né, que não tem a ver com agro, mas eu já recebi numa outra ocasião produtor rural, querendo falar de cadastro ambiental rural, assim. Então, isso mostra como as pessoas têm dúvidas. Sim. Se elas têm dúvidas, é porque elas estão interessadas. E se elas estão interessadas, então é um bom momento para a gente começar a falar sobre agro nas diferentes perspectivas. Sobre café. Um gosto amargo do preço do café. O que eu sei já, que o que a gente pode falar um pouco pro pessoal aqui, embora o nosso episódio não vá necessariamente pro ar quando a gente está gravando, mas a gente também sabe que isso não vai mudar tanto da noite pro dia. Exatamente. A gente né? sabe que a mudança não vai ser tão grande. A gente conversou com alguns especialistas umas 2 semanas atrás e mais ou menos o cenário é o mesmo, né, Mari? O cenário é o mesmo. A gente não tem muita garantia de quando o café vai ficar mais barato. O grande lance é quando a gente entender o timing das safras, né? Então, assim, por que o café ficou tão caro? A gente teve perda de produção. A gente fala que é quebra na produtividade, quebra de safra, né? No ano passado, em 2024, por causa de clima. Por isso, sempre trazemos aqui a agenda climática, o nome do podcast não é à toa. Então, o clima influenciou na safra. Só do Brasil? Não, também do Vietnã, que é um dos grandes produtores de café junto com o Brasil. Lembrando que o Brasil é uma commodity. Então, por ser commodity, ele é valorado internacionalmente. Então, o Brasil produz muito café, então poderia ser mais barato. Não é bem assim. Depende, se tivesse algumas políticas públicas, por exemplo, para a gente manter... De abastecimento. Exatamente. Então, assim... Mas de uma forma... E se a gente estiver falando de café microlote, café super nichados, aí o preço pode ser visto um pouco mais de forma interna. Mas, Sim. De uma forma geral, os grãos de café, eles são... o preço é definido pela Bolsa, que é internacional. Não está no Brasil, não fica no Brasil, não é o Brasil que manda, não é a indústria brasileira que manda. Mas é super importante a gente ver como que estão as safras. A safra brasileira teve essa perda no ano passado, mas esse ano a safra está indo muito bem. Então, existe um bom nível, a expectativa do setor é de ter uma produtividade favorável, a qualidade dos grãos também importa muito, e aí teve um desenvolvimento muito favorável da cultura quando a gente olha aí para as principais regiões produtivas. Então, a expectativa do setor é que no ano que vem... Olha, vamos lá, ano que vem, quem sabe? Então, a gente está falando de 2026 uma perspectiva ainda. Um pouco longa, mas... É isso. É o que a Mari falou. Primeiro, a gente tem que entender exatamente... É isso que a gente estava conversando. Entender que uma coisa vai impactar na outra. Então, realmente, a safra, o clima que impactou na safra, impacta o preço agora. E agora,
clima está melhor, a gente teve uma construção de safra melhor, então ano que vem existe a possibilidade, alguns especialistas dizem que o preço pode vir a melhorar. Mas é isso, como a Mari também falou, fatores externos que estão balizando muito também essa balança do café aí. Sim, dá pra gente fazer um podcast todo só sobre café, sobre isso. Se vocês quiserem, nos avisem que a gente prepara para vocês. Mas é isso, assim, pensar que o café ele vai ser colhido de uma forma geral, porque depende muito de região para região, mas grande parte ali do volume ele é colhido entre final de maio, começo de junho. Então, até esse café ser colhido, secar, ir para, sei lá, as cooperativas, passar pela torrefação, passar pela parte da indústria, chegar no pacotinho bonitinho no nosso supermercado, demora um tempo. Então, a previsão mais, assim, cogitada pelo setor é que realmente entre o final desse ano e 2026 a gente veja preços melhores. Mas só reforçando, depende de cotação internacional e depende de preferência de políticas públicas que podem avançar se você e a sociedade souberem cobrar também os respectivos mandantes do nosso país, né? É isso. O que mais que tem de pergunta, já? Vamos lá. Recebi uma pergunta de uma amiga que, inclusive, a gente sempre conversa sobre esses assuntos, porque ela é fora do setor do agro. Ela perguntou por que as pessoas ainda possuem tanto receio quanto aos alimentos transgênicos. Eu já falei bastante para ela sobre isso, mas eu acho que ela quer incentivar mais pessoas a entender, porque ela gostou bastante de saber. A gente vai falar um pouco sobre os transgênicos, como ele tem uma visão um pouco enviesada pela grande maioria das pessoas, mas, na verdade, ele tem fatores muito positivos quando a gente pensa em regionalização da semente, da importância que isso tem, por exemplo, para climas tropicais, como a gente vive, né, no Brasil, que é um país tropical. Quando a gente usa, por exemplo, uma semente transgênica, a gente tem a tendência de usar menos agroquímicos nessa plantação, exatamente porque ela está ali embutido dentro da genética daquele alimento transgênico, dentro da genética daquela semente, algo que já faz com que ela sobreviva, por exemplo, a algumas pragas, algumas intempéries que ela pode sofrer ali durante a lavoura. Então, entende-se que pode ser negativo o transgênico, o alimento transgênico, por quê? Ele pode ter, por exemplo, questões na biodiversidade da semente. A gente pode perder alguma questão de biodiversidade de semente, por exemplo, de milho. Tem diversos tipos de milho. Mas a gente tem, por outro lado, um ganho de produção com menos uso de agroquímicos. Que daí já é mais benéfico tanto para a produção sustentável, quanto também para o consumidor, que consome um produto um pouco melhor, sem mais adição de necessidade de agrotóxico. Então, a gente tem toda essa processo dentro da semente transgênica para vir o alimento transgênico, que ele não é tão simples quanto se é colocado, né, Mari? Sim, acho que assim, primeiro que a transgenia no Brasil ela é controlada por vários órgãos e a gente pode debater a qualidade desses órgãos, a gente pode debater como que esses órgãos são constituídos, quais são as empresas por trás desses órgãos. Então, esse é um ponto que é importante olhar. Mas é isso que a Jaque trouxe, assim, acho que tem essa discussão de que a transgenia é um bicho de 7 cabeças. Eu gosto muito de uma ideia que uma vez me explicaram, básica de transgenia, que é todos nós somos transgêneros no sentido de que o DNA do seu pai juntou com o DNA da sua mãe e deu o seu DNA. Então, Perfeito. Você cruzou 2 DNAs e teve um terceiro. Você é o transgênico dos seus pais. A transgenia, ela é um pouco isso. Ela pega características de uma semente, de uma genética, né? Assim, pega características de uma genética, cruza com características de outra genética para dar um terceiro que atenda a uma determinada finalidade. Então, por exemplo, como você colocou, né? Áreas que enfrentam ali secas muito severas. Como garantir que vai ter produção de determinado produto nessa seca muito severa? Você pega a genética da semente para dar produtividade com a genética de outra semente que aguenta a seca. E aí você cruza isso e faz com que a semente, quando seja plantada, seja mais resistente, tenha mais produtividade. Então, a transgenia, nesse sentido, ela busca beneficiar produtividade, volume e tudo mais. Mas é importante olhar para esse outro ponto da biodiversidade,
Porque à medida que a gente também quer plantar só, a gente, digo, Brasil, né? Ou uma parcela importante do agronegócio. À medida que só se quer plantar transgênico, porque você também só quer ter aquilo, você está prejudicando a biodiversidade. Você está deixando de respeitar aquela vida local, aquela biologia local, para favorecer fins comerciais. Então, essa que eu acho que é uma das grandes questões de entender em relação a transgênico. O quanto que também vale a pena priorizar sempre, a qualquer custo, independente da região do Brasil, os transgênicos, e aí a gente perde sabores nativos. O milho que você trouxe, né? O milho vermelho, o milho roxo, o milho crioulo. Por que a gente só tem sempre o mesmo milho? Sim. Será que não vale pensar em políticas públicas que fomentem esse milho que é nativo, DNA brasileiro, algo que é só nosso, para importar uma genética que veio, sei lá, da China há trocentos anos atrás? Então, é importante ter a produtividade de porque abastece uma indústria, gera emprego e fomenta a exportação. Mas colocar transgênico em tudo para literalmente comoditizar e a gente perder a graça da nossa brasilidade, Da nossa também é um risco. Sim. E aí a gente vai colocando 2 pesos e 2 medidas, assim como é tudo na vida, né? Acho que o equilíbrio, né? É o melhor caminho sempre. O equilíbrio, exato. Mais perguntas? Sim. Agora uma pergunta bem mais técnica, que a gente vai falar sobre georreferenciamento. O prazo para fazer o georreferenciamento das pequenas propriedades, que são aquelas que têm até 25 hectares, está próximo. E vai impactar na obtenção de crédito do produtor rural que já não é valorizado pelo mercado, no caso, os pequenos produtores. Como lidar com essa regularização, né, que no caso é feito pelo INCRA? Pois é, primeiro vamos falar rapidinho do que é georreferenciamento, né? Acho que é importante a gente explicar para as pessoas que georreferenciamento é literalmente você referenciar aquela área de produção via geoespaciamento. Então, a gente está falando de ali, né, dados que são gerados por satélites e tudo mais. O georreferenciamento ele é exigido pelo INCRA, a gente está falando do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, a reforma agrária olha para esse uso da terra. E foi colocado um prazo que, se eu não me engano, é novembro. De 2025, para que produtores rurais até 25 hectares, então são considerados pequenos produtores, entreguem esse georreferenciamento no INCRA, do tipo, olha, INCRA, essa aqui é a minha área. Se você olhar pelo satélite, essa aqui é a minha área. A delimitação da área produtiva é essa aqui, a floresta está aqui, a minha casa está aqui. Então, é preciso colocar isso num banco de dados do INCRA. O INCRA colocou esse prazo. A questão é, quem são esses produtores rurais? 25 hectares é uma coisa, meio hectare é outra. Está todo mundo nesse mesmo balaio. Então, a gente fala de pequenos... Mas pequenos também é um termo relativo, mas ainda assim a gente está falando de até 25 hectares. Qual que é o grande risco? Esse produtor rural que não fizer isso, que não fizer esse georreferenciamento dentro do prazo, ele pode ser simplesmente considerado ilegal. Irregular, né? Ilegal não. Irregular. E estando irregular, ele tem dificuldades de acessar políticas, como créditos. Plano Safra da Agricultura Familiar. Exatamente. Então... o risco é muito grande. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa falar é, se você é do agronegócio, se você tem relação com pequenos agricultores, se você faz parte de cooperativas, enfim, é um chamado para que os produtores rurais até 25 hectares entrem em contato com o INCRA mais próximo. A gente tem os escritórios do INCRA pelo Brasil, né? A sede fica em Brasília, mas... existem os escritórios do INCRA espalhados pelo Brasil. Você é da agricultura familiar. E aí a gente está falando de agricultura familiar que às vezes é um sítio. Uhum. É um sítio, mas colhe, né? Produz, colhe, comercializa. Precisa ter esse georreferenciamento, precisa prestar conta para o INCRA, porque depois o INCRA... a ideia... e o INCRA faz parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Então, a ideia é que eles... olhem para esses dados e o Brasil tenha conhecimento de onde estão as áreas pequenas.
Onde que estão essas áreas de até 25 hectares? Como que essas áreas estão sendo usadas? Porque aí isso direciona políticas públicas, direciona como que o crédito vai ser requerido. Então, é isso. Inclusive, você conversou, né, Mari, com o Moisés, né? Que é da... Moisés Savian, secretário do Desenvolvimento Agrário, lá no Ministério, né, em Brasília, tem um episódio nosso conversando com ele, falando sobre Florestas Produtivas, que é um programa do governo. E é isso, assim, acho que isso fala diretamente sobre a produção de alimento. Porque se 80% do alimento do dia a dia nosso vem da agricultura familiar, é importante saber quais são essas áreas. Essas áreas estão regulares ou irregulares em relação às políticas ambientais? Como regularizar? Como que esse produtor pequeno, que às vezes está fazendo alguma coisa errada, mas não por mal, mas é porque ele é pouco instruído, porque ele tem pouco apoio técnico, né? Como trazer essa pessoa para esses dados, para começar a informá-la melhor, para trazer apoio técnico, para que ela consiga produzir mais, produzir melhor, abastecer, às vezes, localmente, regionalmente. E aí a gente falar de, às vezes, preços e acessibilidade ao alimento, né? É isso. Então, fica aí o chamado, o convite para ir ao INCRA mais próximo e fazer aí a sua regularização, fazer esse georreferenciamento junto com a instituição mais próxima e o escritório mais próximo de vocês, que são pequenos produtores. Se você conhece algum, lembra de dar esse toque no seu amigo. Agora a gente vai falar sobre mudança climática. A gente recebeu a seguinte pergunta: como que a mudança climática tem afetado os pequenos produtores agrícolas e que ações são feitas ou já estão sendo pensadas para micro e pequenos agricultores, pensando nas dificuldades que ele tem agora com esse impacto das mudanças? Pois é, assim, todo mundo é impactado pela mudança climática, né? Assim, sim, claro. A gente que está aqui em São Paulo, muitas vezes sai no trânsito, a mudança climática traz um temporal terrível, a gente fica preso, alagados. Muitas vezes perde o carro, enfim, todo mundo, de alguma maneira, está sendo impactado pelas mudanças climáticas. Não tem como a gente não pensar o mundo atual sem falar nisso. Pois é, exatamente. Isso impacta diretamente o nosso consumo. A gente fica falando muito de alimento aqui, mas isso impacta o algodão, que é fornecido para a indústria têxtil. Isso impacta a cana, que depois vai virar o etanol do nosso combustível. Então, acho que tem esse grande gancho, né? Quando a gente fala de pequenos produtores, basicamente a gente está falando um pouco ali de justiça climática também, porque a gente fala de adaptação e mitigação dos problemas climáticos, mas para quem? Né? Essa semana saiu uma notícia ali falando que Rio de Janeiro e Recife são os litorais mais ameaçados com o aumento do nível do mar. Cara, Rio de Janeiro e Recife, a gente está falando de praias que são altamente turísticas, né, que movimentam a economia e que, se o nível do mar começar a realmente subir, isso vai impactar não só as pessoas que moram na praia, mas isso vai impactar a pesca, isso vai impactar toda a forma de geração de renda de pessoas que dependem ali das diferentes pescas que acontecem, seja artesanal, seja industrial. Como os produtores estão sendo impactados, eu acho que é um pouco a gente pensar que um produtor rural de pequeno porte, ele tem menos área do que um grande. Logo, se ele perder... E muitos, se não todos, eu diria, mas assim, o produtor rural, ele depende daquilo para viver. Ele depende de plantar e colher. Se ele plantou e não choveu, ele perdeu aquela matéria-prima, porque aquele material vegetativo não vai para frente. E se chover demais, por exemplo, na época da colheita e alagar, ele também perdeu. Então, ele perdeu o dinheiro de investimento da safra, ele não vai colher, então ele não vai ter o que vender. Não vai ter como investir na próxima safra. Não vai ter como investir na próxima safra, e muitas vezes a gente está falando de produtores que vão à falência. Sim, isso é uma coisa que a gente, inclusive, tem que pontuar, exatamente pelos pequenos produtores agrícolas. O grande produtor rural, ele já tem um processo que ele conseguir um crédito, por exemplo, se tem uma quebra de safra, para ele conseguir investir na próxima e tentar recuperar essa perca que ele teve. Agora, o pequeno produtor, ele não tem esse aparato grande,
essa base financeira tão consolidada para que ele possa se recuperar. Então, pode realmente ser uma quebra para o pequeno produtor, ele ser devastador até para uma família que sobrevive daquele trabalho. Então, acho que isso pega muito para os pequenos produtores, porque ele se baseia no próximo safra no que ele vai receber agora. Se essa aqui ele não conseguiu, vingou. se teve quebra por causa do clima, como que vai ser a próxima? Toda a perenidade da sua produção fica comprometida. Fica comprometida e aí a gente está falando de êxodo rural. Exato. Porque muitos produtores rurais, e não é de hoje, a história do Brasil é muito permeada por isso, produtores, agricultores que não têm o que plantar porque perderam a área, porque ou a seca é muito grande e você não tem de onde tirar água para regar as plantações, para fazer irrigação, ou porque teve alagamentos, você perdeu a área produtiva. Qualquer fator que o clima ali, né, qualquer fator climático que influencie muito na produção, a ponto de o produtor não ter mais a área, não saber mais o que fazer com aquilo, ele não consegue produzir, ele não consegue colher, ele vai embora daquela região. Porque ali ele não está tendo uma vida digna. E onde que muitas vezes, para onde a pessoa vai? Para as cidades, para os centros urbanos. E aí a gente começa a ter esse êxodo que muitas vezes vira um problema social. De novo, a gente está falando de sociedade, está falando de políticas públicas. Então, dar condições para os produtores rurais de pequeno porte, para a agricultura familiar, se desenvolver e se manter. A gente está falando de renda, a gente está falando de dignidade, a gente está falando de acesso à comida. E isso não oferecer assistência técnica para esse produtor. Sem Porque dúvida. como que ele vai conseguir manejar, ter o conhecimento para fazer, por exemplo, às vezes um tipo de manejo diferente para que aquela safra consiga sobreviver. Então, ele precisa de alguém que esteja ali para orientar ele, que esteja próximo para entender aquela realidade também. Então, são vários fatores que estão intrínsecos a isso. Sim, e isso não vai contra o grande agronegócio. Exato. Né? Esse que é um grande ponto. Não precisa ser ou eles ou nós, né? Assim, não precisa ser uma coisa do tipo, vamos então fazer somente agroecologia e agrofloresta. Não, as grandes produções, elas precisam ter perenidade. O que a gente precisa cobrar enquanto sociedade pode ser as formas de cultivar. Né? A monocultura, que é um grande problema porque empobrece o solo, porque também empobrece biodiversidade de uma forma geral, é uma discussão. Mas isso não impede que a agricultura familiar também se desenvolva. Então, não é uma coisa ou outra. Quando a gente fala de mudanças climáticas, obviamente isso também afeta o produtor rural de grande porte. Mas ele tem muito mais capacidade de fazer esse caixa, de fazer a roda girar, de replantar, porque ele já tinha semente no estoque, enfim. O pequeno produtor, não. Então, acho que a grande questão aqui de impacto, quando a gente fala de mudanças climáticas, é essa dignidade, essa geração de renda dessa agricultura familiar e como que isso, de novo, impacta a produção e impacta o consumo local, porque a gente também não é só os grandes centros que consomem o agro. Claro. Os pequenos municípios, 5.500 municípios no Brasil, todo mundo come. Então, às vezes, uma produção pequena muito bem sucedida atende um raio e abastece. Então, esse eu acho que é um dos pontos-chave. A gente tem mais perguntas ou a gente vai deixar para um próximo episódio? Olha, eu tenho mais uma, que eu deixei a polêmica por último. Antes de terminar, fazendo essa polêmica. E aí eu acho que aqui a gente pode, inclusive, retomar aquela história do diálogo, né? Vamos ouvir as duas partes. Então, aqui temos uma pergunta de uma pessoa que não tem tanta vivência no agro. Então, ela fez essa pergunta um pouco mais efusiva. Vale a pena queimar floresta para fazer pasto? A Jaque tá falando efusiva porque a pessoa mandou com vários palavrões. A gente tirou aqui para poupar vocês, mas está valendo a pena queimar floresta para fazer pasto, Mariana? Eu acho que a resposta tá um pouco clara, mas assim, vamos lá. Assim, acho que é isso. São acho que as grandes perguntas que são dignas de serem feitas, mas que precisam de uma apuração assim e de um ponderamento na hora da gente responder. Qual que é o grande, acho que qual que é o grande ponto? E isso retoma o que a gente falou lá atrás de que existem vários agronegócios, existem várias perspectivas de agro dentro do setor,
né? Muitas vezes, a grilagem de terras, e aí com isso a queima de floresta e depois esse plantio de pasto, ele não tem necessariamente a ver com uma agropecuária profissional. Muitas vezes, e eu já escrevi isso no UOL, a gente está falando de que o boi é o laranja para você fazer coisa errada. Então, assim, tá valendo queimar? Obviamente que não, né? De uma forma geral, obviamente não vale a pena queimar floresta para nada. Nem para soja, nem para boi, nem para nada. Acho que tá claro o valor das florestas, né? Então. Óbvio, óbvio. Então, assim, isso aí não existe a menor dúvida. A questão é quem está queimando essas florestas. O Brasil tem como saber. E aí é a hora que a gente começa a falar de novo de cobrar. É preciso cobrar o agronegócio por transparência? Sim, mas também é preciso cobrar o Ministério da Justiça para que haja comando e controle e uma Polícia Federal que esteja nos locais corretos, porque se a gente tem tanto georreferenciamento, se a gente tem tanto dado visto por satélite, se a gente tem tanto, enfim, toda essa tecnologia, é possível. Então, quer cobrar o agronegócio? Fique tranquilo, porque você pode cobrar o agronegócio. Tem coisa para cobrar. Tem que cobrar. Mas quem mais tem que cobrar? Né? Os municípios, os estados, o próprio governo federal, eles precisam estar mais de olho, fazer comando e controle, prender quem são essas pessoas, punir. A hora que der a multa, é para cobrar essa multa, porque a gente sabe que existe também aí uma passação de pano em relação ao pagamento dessas multas ambientais. Então, está valendo a pena? Não. Não dá para generalizar que é a pecuária que faz isso, mas eu acho que a gente pode sim entender que, uma vez que existe pasto, vai existir boi. Se vai existir boi, vai existir o gado de corte, vai existir o comer carne. Então, a saída é parar de comer carne? Eu não acho isso. Se você quiser parar de comer carne, tá tudo bem, ninguém aqui vai te julgar. Mas você pode parar de comer carne e cobrar o Ministério da Justiça e cobrar os órgãos respectivos para que isso haja um fim, para que queimar florestas haja um fim. Eu acho que isso que você falou, Mari, é uma questão mora na ilegalidade, muito porque a agropecuária profissional, ela tem questões a seguir. A gente tem hoje em dia diversas leis, inclusive internacionais, que balizam essa questão. Então, assim, mora muito nesse papel da ilegalidade. O grande produtor comprometido ali, a gente sabe que é a grande maioria, isso não acontece, mas, claro, isso ainda existe muito nas bases ainda da pecuária ali, uma coisa que não é muito bem captada ainda, a fonte, por exemplo, do bezerro que nasceu ali, onde que ele é feito, onde que nasceu aquilo. Mas eu acho que tem um problema ainda também de tecnologia. Isso que você falou, a gente tem muita tecnologia, mas qual que é a qualidade dessa tecnologia? A gente sabe que, por exemplo, muito georreferenciamento, ele não consegue captar menos que, por exemplo, 20 hectares. Uma porcentagem de hectares, eles não conseguem captar do que foi desmatado, só acima de X hectares. Então, existem muitas áreas que podem ser pequenas, que foram desmatadas, mas que às vezes não está sendo captado. Então, assim, vamos olhar para essa tecnologia também? Vamos olhar para o processo inteiro. Acho que é um problema bem grande para a gente tomar isso, muito mais do que apenas simplista da maneira que é colocado. De queimar floresta. Total. Inclusive, se vocês quiserem que a gente faça um episódio falando mais de pecuária e dessa relação do uso da terra e de como que isso se dá no sentido de transparência e rastreabilidade, nos avise, escreva nos comentários, mande uma mensagem pra gente, porque esse é um grande ponto e com isso acho que a gente finaliza as perguntas, né? Mas é isso. Esse ponto que a Jaque trouxe é muito importante. A gente está falando de pecuária que tem vários processos. Está falando de cria, recria, engorda, abate. A indústria ela precisa da transparência, mas hoje o que a legislação exige é que haja uma transparência até os 90 dias para trás do abate. Só que esse bezerro, ele foi criado onde? E essa rastreabilidade no Brasil a gente não tem. Às vezes, esse bezerro foi mesmo criado numa área que foi desmatada ilegalmente, tocaram fogo, botaram pasto e esse bezerro está lá. Sim, isso existe, essa é a realidade brasileira também. Mas não é só ela. Também tem muito produtor correto que participa ali dessa parte de cria e recria de forma digna, correta, certa. Então, não dá para generalizar, é muito complicado. A gente tem que entender quem é o pecuarista brasileiro, que também tem várias facetas, e com isso a gente vai entendendo que isso é complexo,
para discutir é preciso de conhecimento, e é para isso que o podcast existe. É isso. Jaque, obrigada Obrigada, por topar Mari. essa Adorei estar aqui gravação. conversando com você, batendo esse papo. Obrigada, pessoal. É isso, a gente vai trazer mais vezes esse formato de falar um pouquinho sobre comunicação no agronegócio, responder as perguntas do público. Então, você segue a gente lá nas redes sociais, o meu perfil, o perfil da Jaque estão na descrição. É óbvio para você seguir também o Arroz, Feijão e Clima, segue a gente está no Instagram, está no TikTok, está no YouTube, no Spotify. Você pode seguir a gente também no sentido de responder esses comentários, seguir a gente no sentido de perseguir pautas e avisar. Receber a gente na sua fazenda, você tem uma fazenda, você tem uma propriedade rural, nos avise para a gente fazer essas visitas, contar essas histórias. E é claro que eu não posso terminar esse episódio falando do apoio da IFPA. A IFPA é International Fresh Producer Association. Eles apoiam a gente aqui para falar sobre essa relação entre agro, clima, frutas, verduras, legumes. Ela é internacional. Aqui no Brasil tem 150 associados. E é isso. É uma instituição que fala muito dessa relação entre a produção, o produtor rural e o varejo. Então, a gente agradece muito o apoio. Se você quiser apoiar, patrocinar, trocar uma ideia para como que a gente pode construir essas mensagens do agronegócio em conjunto, de novo, escreve para a gente, arrozfeijãoclima@gmail.com, e a gente te espera no próximo episódio. Então, até lá.